Eu não sei se você conhece a história do Tim Tebow. Não tô lembrado, não. Tim Tebow era um jogador de futebol americano que é cristão. E o Tim Tebow, ele... é um cara bonito, super bem vestido. Ficou muito famoso na época. Vários artistas, celebridades faziam ele dobrava o joelho assim, ó, e glorificava a Deus antes, na beirada do campo, antes de entrar, e orava. Certo. E ele ficou famoso. Vários artistas de Hollywood começaram a imitar, brincar, zoar ele. Mas tu não lembra? Eu nunca nem vi. Que dia foi isso? E descobriram que ele era virgem naquela ocasião, um menino criado na igreja, um menino de Deus, convertido de verdade, santo e lindo, altão, bonitão, fortão, rico. Um cara lindo. E aí, isso é uma história real, se você der um Google, você vai encontrar. Um repórter, um cara assim, mal intencionado, ofereceu $1 milhão de recompensa para a mulher que conseguisse seduzir ele, tirar a virgindade dele e fazer ele cair. Pra você ter uma ideia do quanto incomodava a virgindade de um homem especial, de um cara que estava sendo uma referência para milhões de homens no mundo. Algumas pessoas Deus coloca para eu orar, ele era uma dessas pessoas que eu orava. Eu só parei de orar por ele no dia que ele anunciou o noivado dele. Ele casou com uma menina maravilhosa, tão super feliz, é a coisa mais linda, e casou em santidade com ela. Nunca nem vi. Que dia foi isso? A menina também cristã, parece que era ex-miss, uma coisa assim. Mas uma menina linda, mas cristã. Linda como ele. Mas você vê, assim, outro nível. O olhar dos dois, uma pureza. Muito bonito o casamento. Eu compartilhei no meu feed do meu Instagram na época pra celebrar o casamento do Ele Tim foi Tebow. o Kaká que deu certo, então. Parece que sim, né? É, Chad Bolivariano, parece que sim, até porque de Kaká o Chad entende. Pra quem ficou espantado com a cobertura jornalística que o Bolivariano fez no caso Cíntia Chagas, é porque não viu na época do Kaká. Foi um vídeo atrás do outro, sempre repetindo a mesma coisa. Ele também ativou o modo Sônia Abrão quando o Kaká divorciou, porque isso deu muitas visualizações. Agora, esse caso aí que a pastora Sarah Shiva trouxe, pra mim é inédito. Eu não conhecia esse jogador de futebol americano que ela falou. O cara chama Tim Tebow. Olha o nome do cara. É impossível você falar isso sem parecer um afrescalhado. Mas o que me deixou mais espantado não é nem o nome do cara, mas sim a dedicação que a pastora Sarah Shiva dispensou a esse cara. Ela falou que Deus coloca várias pessoas para ela fazer orações diárias e esse jogador era um deles. E eu exijo explicações. Por que uma pastora aqui do Brasil iria orar todo dia por um jogador de futebol americano que estava sendo tentado a se envolver com uma Xananaia antes do casamento? Será que a pastora não tem outro assunto mais importante para dedicar suas orações? Talvez nunca saberemos, mas ela ficou muito preocupada porque esse Tim Tebow aí era o último bastião da virgindade masculina. O cara era referência para milhares de outros homens. Tenho que confessar que nunca ouvi falar desse rapaz. Tim Tebow resistiu bravamente a uma suposta pessoa que chegou se oferecendo lá para ele em troco de $1 milhão, não bolivarianos, dólares americanos, que valem mais de R$6 hoje em dia. Ela falou que um repórter aleatório, e só pelo cara ter maldade no seu coração, ele estava disposto a investir $1 milhão nisso que era para ser uma espécie de pegadinha, ou não sei, talvez ele queria fazer um teste para ver se o cara era tão sangue frio assim. E eu acho que a virgindade masculina não é uma coisa tão importante assim. Eu acho que esse jogador fez um propósito de se casar intacto, e isso é muito cristão da parte dele. Eu acho que isso realmente deve ser louvável para pessoas que são religiosas, mas eu não acredito que esse cara foi referência para milhares de pessoas. Vamos supor que tem um miqueinha da igreja aqui no Brasil que tem como seu ídolo Tim Tebow, porque o jogador é famoso, tem várias oportunidades de ficar com donzelas a hora que ele quiser, mas mesmo assim ele tá se guardando para depois do casamento. E beleza, pro cara isso sim é uma luta. Tem uma senhora ali praticamente esfregando na sua cara, e aqui o miqueinha que nunca teve oportunidade de chegar nem perto de um desbenço emocional vai ter como ídolo esse cara? De jeito nenhum, senhores. Se tem um lugar onde os caras são extremamente carentes é na igreja. Esse jogador de futebol não é referência pra ninguém. Se o cara é religioso, famoso, rico, Chad e tudo mais, e escolheu não bater a virilha antes do casamento, pra ele, como eu falei, isso é um desafio, logicamente, mas pra nós bostileiros, principalmente pra mim que pago pra bater a virilha com derrotadas aqui perto da minha casa,
o cara não representa absolutamente nada. E mesmo assim a pastora tava dobrando o joelho todo dia para pedir a intervenção do Senhor para conseguir controlar ele, e ele resistia às investidas da guerreira lá que o repórter dos Estados Unidos, olha só, hein, o cara tinha $1 milhão para investir nesse negócio, sendo que o repórter poderia ficar na dele, né, com dinheiro. Para que o cara pagaria $1 milhão para testar esse jogador de futebol americano? Será que esse repórter teria a expectativa de lucrar bem mais com essa ensalsichada aí do cara? Como, senhores? Será que ia ter imagens do cara macetando alguém lá para provar que ele não conseguiu resistir à tentação? Eu creio que somente os amantes de futebol americano conhecem esse cara, e realmente lá ele é bastante famoso. Talvez até a pastora Sarah Shiva tenha esse hábito, né, de assistir um bom e velho fute americano nas horas vagas. A gente não sabe, porque para ela ter esse ímpeto de ficar orando pro cara todo dia, sendo que a situação do cara, se for ver, é extremamente confortável, além de ser rico, shed e tudo mais, ainda tem gente pagando pra uma guerreira se relacionar com ele, pro cara tá gostosinho, né? Não tá nada mal. Mas eu acho que a vida do cara só tá um morango desse jeito por causa das orações da pastora Sarah Shiva. Certamente ela ora por pessoas necessitadas também, e eu acho que sobra tempo pra ela, e é por isso também que ela ora pelos seus preferidos na liga de futebol americano. Dizem os religiosos que esse negócio de pastora não existe, somente homens podem ser pastores evangélicos. Eu não entendo nada disso. De qualquer jeito, gostaria de fazer uma pequena menção honrosa aqui, já que estamos falando de pastoras, com a maior pastora de todos os tempos, que é a Nadir, uma lenda viva da internet, pastora raiz. E não que eu tenha nada contra a pastora Sarah Shiva, nada disso. Ela inclusive me lembra bastante mamãe, que também é aquilo que os especialistas chamam de fanática religiosa, não sabe falar sobre outro assunto, mas não tem problema, glória a Deus. É melhor que a pessoa seja uma fanática religiosa do que ela ser uma pessoa que fala coisas que não presta, mas é que chega uma hora que cansa. Além disso, também creio que Junior Chadney já chamou várias vezes a pastora aí pro Redcast, uma que é porque ela é uma pessoa bem articulada, fala várias coisas interessantes, e outra que ela também é uma profunda conhecedora da fofoca pill, também conhecida como fofoca gospel, que seria a mesma coisa da fofoca tradicional, mundana, secular, porém com dicas cristãs. A pastora consegue falar sobre qualquer assunto com maestria, adicionando pequenas pitadas cristãs. E eu falei brincando aqui que achei estranho a pastora orar por um americano ao invés de orar por nós bostileiros que estamos precisando, mas eu gosto bastante dela. Acho que ela fala várias coisas bacanas, conselhos bons, fofocas inéditas. Eu dei um Google aqui para saber quem era esse jogador de futebol americano, e realmente ele existe. Não pude comprovar essa história do repórter que estava disposto a pagar $1 milhão para alguma guerreira que tivesse relação íntima com ele, mas se a pastora tá falando que é verdade, então não há motivos para preocupação. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa atitude da pastora, que só parou de orar quando ela teve certeza que o cara tava casado e ensalsichando a sua noiva e não uma desconhecida qualquer. Ela inclusive fez até uma homenagem lá no Insta dela, depois eu vou até ver. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E o mais importante, senhores, se você gostaria de ajudar esse canal de forma rápida, simples e de graça, clique na sinetinha das notificações, que isso vai me ajudar imensamente. E além disso, considere também um dia juntar-se a Junior Masters Teta Fofoca Gospel Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!